Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Womancast, né? O podcast mais cheiroso dessa cidade, mais feminino, mais maquiado, organizado da vida que você vai assistir hoje. E eu já te convido para ficar com a gente hoje durante todo esse dia, que vai ser maravilhoso, essa 1 hora que vamos passar aqui. A minha convidada, vocês vão ver, ela é apaixonante, tem um conhecimento maravilhoso na área já de lidar com pessoas, sobre vida, né? Ela que ama e tem projetos maravilhosos de cuidar de pessoas e de vidas. Então, tem tudo a ver com o nosso podcast. Mas antes disso, de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente estiver postando aqui mais conteúdos feito esse, né? Que você possa também já enviar para mais pessoas. Por quê? Às vezes a gente envia tudo, né? Aqueles vídeos lá do Rios, aqueles vídeos que a gente vai estar aqui só de besteira, conversando de mimimi e deixa de compartilhar uma coisa boa, não é verdade? Então, te convido a enviar para mais mulheres bem resolvidas, posicionadas, a vida flui bem melhor. Mas deixa eu começar aqui só o release dela para vocês terem uma ideia do que o que eu estou falando é real. Ela que é cristã, 47 anos, casadas, voluntária no Semeando na vida de mulheres. Atualmente ela é pedagoga, né? Mestre em gestão empresarial, atua como ensino superior e coordena cursos de pós-graduação. O grande problema hoje é o que eu vou estar falando aqui, né? Tem noção, né? Meu português e minha bagunça aqui com ela, coordenadora de graduação. Ex-Oklahoma, eu sei dizer. Diga aí, me ajude. Workaholic. Ai, meu Deus, melhorar o inglês. E ela precisou um dia, assim como eu, desacelerar na vida para continuar a sua vida em movimento. Estou falando dela, minha amiga do coração, Iris Brenda. Seja bem-vinda ao nosso podcast cheiroso Womancast, Brenda. Que coisa gostosa. Maravilha, Ainhoa. Muito obrigada pelo convite. E é como você falou, viu? Gente, esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que compartilhar, né? Escutar direitinho, escutar de novo e deixar aqueles que são improdutivos para depois. É, né? verdade. Deixa para lá. É verdade. Brenda, deixa eu dizer uma coisa que eu sempre convido. Ó, já estou tirando meu salto 15. Se puder, se for fácil, tira o salto. Se não, já fica a dica para em outros momentos. Eu sempre compartilho isso aqui no podcast. Colocar os pés no chão. Tem tudo a ver do que a gente vai falar hoje, que é viver o aqui e agora. Exato, o presente. Só em tirar o meu salto, sempre eu chego aqui, se solto. Não tem um lugar que a gente vai deixar de ser chique. Se a gente for e tirar o salto, beleza. Mas tem condição de botar assim embaixo da mesa o pezinho e congelar o pé lá no chão e ficar. Isso já me ajuda, que você sabe disso, a centrar, a desacelerar. Controlar as emoções, que foi o que a gente estava falando agora há pouco, que às vezes a gente nem consegue uma linha de raciocínio grande, porque a gente está aqui, ó, acelerada. Aí, ó. Com certeza. Respira, volta para o momento. Né? Vou tirar meu tênis, tá? Consegue, gente? A pessoa vai, não Brenda, veio- fica em A pessoa casa. não veio de salto hoje, né? Porque eu deixei pra maravilhosa. Porque ela é bem baixinha, né, gente? A pessoa é muito baixinha, mas ela Acha sempre pouco. tá mega maravilhosa. E esse batom vermelho, né? É marca Toda- registrada. com Deixa eu te contar essa história desse batom vermelho. Ontem, minha irmã, inclusive ontem à noite, a gente falando sobre isso. Ela disse: mulher, tu sabe que existem outras cores de batom? Eu disse: sei, mas sem esse eu me sinto nua. Não, parece que falta uma coisa quando eu não estou no vermelho. Aí eu coloquei até um dia, eu tenho um marronzinho, um nude. Fica faltando alguma coisa na expressão. Exato, é você. E pronto, não tem hora não, meu bem, pra você usar Ela disse: tá bom. vermelho, vermelhou e acabou-se. Tomar minha aguinha aqui, colocar. Olha aí, Mas que é delícia. isso, sabe, Brenda? É identidade. Exato, exatamente. Identidade. Quando a gente começa a descobrir essa questão da identidade, Quem a é gente começa a você? se Quem posicionar, tá somos? bom. Às vezes você não curte, não gosta, eu te respeito. Isso chama maturidade, né? A gente vai crescendo, vai entendendo disso e vai se posicionando. Mas como eu falei, a gente vai conversar, esse bate-papo gostoso aqui. Muito eu e você, do que nos uniu, da nossa história. Que, como você disse, é um prazer para mim ter você aqui hoje. Você faz parte de um ciclo novo da minha vida. Eu sei que eu contei isso no nosso último encontro, viu, pessoal? Falar disso também, que Brenda tem ela vai falar no decorrer do podcast, mas ela tem um movimento de mulheres que chama Somos Quem Somos, que é um movimento que foi ele o pontapé. A gente tem várias fases na vida, vários momentos de viradas de chave, né? Mas foi um pontapé há 1 ano atrás. Agora, em março, está fazendo 1 ano do primeiro Somos Quem Somos, que eu fui. Eu acredito que era a 2ª edição. Era. Já estamos na 5ª?
A gente vai para a sétima. Para a sétima. Né? Que vai ser em agosto, né? Sétima, a gente vai agosto. se reunir recentemente num cafezinho, breve, só para a gente se confraternizar, mas em agosto é a edição 7. E em novembro a gente faz 2 anos. 2 anos, tá vendo? E aí, conheci Brenda nesse momento, foi uma amiga, né, que fez podcast aqui comigo, Joana, que me levou a esse maravilhoso encontro de mulheres, de como se posicionar. Eu amei o nome Somos Quem Somos. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu gosto muito de palestra, de coisa e tal, mas Somos Quem Somos é você dizer assim, você pode ser você aqui. Isso. A gente te acolhe do jeito que você é. É você, independente de religião. Fala-se isso muito hoje. Sim. Eu vi que também teve uma mudança. O Somos, ele começou a ter uma linhagem mais cristã. Isso. Não que não eram os primeiros, mas começou a ter mais essa linhagem de trazer, assim como a religião, mais o posicionamento do feminino na sociedade. Isso. Quer falar um pouquinho disso? Pode falar. Como você falou, né? Esse projeto, ele nasceu depois do despertar que eu tive, inclusive, vamos falar do início, como isso se deu, mas em 24 de outubro de 22, eu realmente tive um start assim, e como você disse, eu sou cristã, eu tenho uma vida espiritual ativa, nós participamos de projetos, nós estamos no campo mesmo, a gente está acolhendo, a gente está, né, falando sobre o que Deus tem para a vida da gente enquanto mulheres, né, porque Ele é nosso Pai, Ele nos criou. Sim. E Ele tem um banquete para a gente. Então, a gente fala muito sobre isso. A gente está nesse projeto para falar sobre, ser uma ponte, né, para explicar para as pessoas e para as mulheres quantos presentes Ele determinou para a gente, porque a gente é muito preciosa. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, que fofo. A gente fala muito sobre isso também, é um propósito. Além de renovação da mente, porque a mente de Cristo é maravilhosa e a gente precisa estar limpando, renovando essa mente com as coisas que são da vontade dele. Né? E não é difícil, não. É tudo que a gente já falou, que a gente já tratou aqui, você é maravilhoso, a gente se identificou muito, porque eu amo tua fala, amo teu propósito. E a partir desse momento do dia 24, eu recebi esse direcionamento de fazer algo para compartilhar com as pessoas. Não que foi o dia que eu fui curada. Sim. Eu, inclusive, não me considero assim aquela pessoa curada para curar, né? Eu não me considero dessa forma, porque eu creio que a gente está sempre em processo de evolução, a gente decide as coisas. Enquanto a gente passa por essa etapa da gente superar aquilo, a gente, a todo tempo, a gente é bombardeado de questões e de setas de pressão, de cobranças, e a gente sempre vai passar por essas questões. O que é mais importante é a gente dizer como a gente vai conseguir passar por isso. Não é a gente dizer assim, eu vou excluir os relacionamentos tóxicos da minha vida. Você pode ser que venha causar isso, você pode se relacionar, mas como é que você vai se relacionar com isso? Com essa relação, né? Como é que você vai tratar isso? Como é que é a sua relação de respeito? Né, o que o Senhor tem para dizer sobre isso. Sim. Então, assim, não é sobre o outro, é sobre a gente, como é que a gente vai se posicionar frente a esses desafios cotidianos que a gente tem. Então, a gente está nesse processo, né? A gente decide coisas diariamente. Para a gente estar aqui hoje. Várias decisões a gente tomou, né? E, como a gente falou muito, o que nos conectou também foi o livro, que você vai falar daqui a pouco, que tem essa temática sobre o tempo. Nossa, isso foi muito determinante, né? Então, a partir desse despertar que eu tive, em outubro, em 15 de novembro, eu já disse, vou reunir um primeiro grupo de pessoas. Que esse grupo foram 4 pessoas. Estava lá Dani, né? Eu lembro que Dani está desde o começo. Isso, estava Dani, estava Luciana, estava outra Luciana, amiga minha, né? De muito tempo atrás, já trabalhamos juntas. Tinha uma ex-aluna minha também, maravilhosa, Dilza, e as pessoas que iam trocar conosco, né, experiências que estavam ali, mas eu digo assim, pessoas que colocaram fé assim, na ideia, foram essas 4, né? Tá vendo. E Joana, com certeza, estava trabalhando conosco no autocuidado, porque é uma das nossas, do tripé, né? Um pilar, né, na realidade. Exatamente. É um dos tripés que a gente atua, o autocuidado. E aí, desde o início, a primeira pessoa que eu fui falar sobre esse projeto que Deus me mostrou foi Joana. Tá vendo? Exatamente. E foi ela que foi o anjo que me levou lá. Eu falei com ela aqui no podcast da gente, né? Disse, olha, Joana, deixa eu te contar como é que eu estava nesse período. Joana eu já estou praticamente vai fazer agora, dia 14...
Eu estava até olhando esses dias com Rayane, essa questão da linha da vida, né? Cronológica, de quanto tempo a gente começou. Mas eu sei que vão fazer 10 anos que eu comecei a busca por autoconhecimento. Nesses 10 anos, é como você disse, quando a gente fala curada, a gente é curada de uma coisa, aí daqui a pouco, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eu uso muito a frase curada para curar, que vem da psicanálise. Sim. Que não tem como eu atender um paciente de algo que ainda não é curado em mim, porque senão eu vou sangrar em cima da pessoa. Nesse caso, faz sentido. Mas na vida, eu concordo plenamente com você que somos eternos, pacientes da vida para curar essas coisas que tem dentro da gente. Isso. E aí, nesse momento, quando eu fui para o primeiro Somos, a Joana disse assim, tinha a opção, te inscreve para automaquiagem ou tinha outro cuidado, acho que era massagem. Era. Aí eu disse, não, eu amo massagem, mas eu quero automaquiagem, quero aprender a maquiar. Isso. Nesse momento, Brenda, eu não tinha, além de um batom vermelho, nada mais. Acontece muito isso. Foi ali quando eu parei, olhei para mim e disse, caramba, onde foi que eu me perdi de mim nessa história? E aí, eu deixei de cuidar tanto dessa de parte, coisas pequenas, coisas feitas, uma maquiagem básica, um protetor solar. Isso. Eu não tinha para o dia a dia, tinha um protetor que você só coloca quando vai tomar banho de piscina. Para não se queimar, aquele velho sandal. Mas não tinha nada de autocuidado. Então, mesmo que eu nunca fui muito vaidosa, mas nessa jornada desses 10 anos de autoconhecimento, eu comecei a entender um pouquinho mais. Aí eu tinha os picos, tinha aquela fase que você se cuidava um pouquinho mais. Mas nos últimos 2 anos, logo pós-pandemia, que eu acredito também não só comigo, mas muita gente se perdeu de si no processo pandêmico. Sim. Mas eu fiquei literalmente perdida do meu eu. 2 anos dentro de casa, trancada. Só um detalhe, sobre batom, a gente ficou sem usar batom por causa da máscara. Sim ou não, né? A gente colocava e melava e tal. Eu dizia, não. E logo a gente que... Eu acordo, eu tenho que colocar qualquer coisa, porque resseca os lábios, né? Então, dentro de casa, a gente fica, pelo menos, com um batonzinho, assim, para ir ali no mercadinho e tal, para não sair daquele jeito, assim. E não é uma questão da gente não se aceitar, tá, gente? É uma questão de vaidade, de cuidado, e tá tudo bem, né? E aí, nesse momento, eu me perdi de mim, foram 20 quilos que eu ganhei de peso, foram 20 quilos de emoções comidas. Hoje ainda está numa média de 10, eu acredito que ainda estou nessa fase. Não estou me pesando, estou vivendo o processo da perda de peso, mas sem essa cobrança. Sim. Mas foram 10 quilos mais, não me arrumava, não saía. E aí agora acabou a pandemia, vamos para a rua. Estava totalmente perdida dentro de mim. Só dentro de casa, sem ciclo de amizade, sem sair. Então, quando chegou o Somos, que disse fazer um curso de maquiagem, eu não tinha nada. Que até as meninas brincaram muito comigo naquele dia que eu fui lá na loja da Natura. Lembra como hoje? Comprei, montei uma bolsinha. Sim. E aí, comprei as coisas todinhas. Que para a Raíssa disse, a senhora comprou muita coisa, cara. Nem precisava dessa tuia de maquiagem aí. Eu disse, mas era a única que eu conhecia, Natura. Eu disse, vamos comprar. Isso. Você comprava muito mais na feira, lá em Zé do Alho, que eu digo? Zé da Cebola. Ali, cebola é tudo tempero. Eu sei que nessa acordei para a vida para começar a cuidar da maquiagem. Orgulhosa da necessaire. Tu lembra disso, da bolsinha no evento? Só falavam dessa bolsa. Daí para frente, eu disse, eu nunca mais saio de casa sem estar arrumada. Veja que gatilho, que às vezes você não tem nem noção. Que às vezes parece pequeno uma frase, uma coisa que você dá. Aquelas cartinhas que você entrega na bolsinha, aquilo já faz uma diferença na vida de uma pessoa. Sabe? E aí começou o meu processo de transformação. E eu já estava cursando o curso de psicanálise. Veja que doido. Estava no processo de imersão, de olhar para dentro de mim, que agora a gente já entra nesse tema aqui de falar, de desacelerar para continuar em movimento. Eu tive que desacelerar para olhar para dentro de mim. E eu nem sabia que você já estava nessa área. Eu te conhecia como uma pessoa das delícias, né? Do bolo, que estava na fase do bolo. Exatamente. Aí começou a jornada cuidando, aí é marca registrada. Não saio sem um batom vermelho. Não, e quando precisa, lógico, você tem aquele dia, como eu falo, o dia mal que vem, que você não está afim de se maquiar, de sair, está em casa. Mas eu não abro mão do cuidado básico com a minha pele, o cuidado básico com o cabelo, o cuidado básico com a unha. Você está em casa, tem um dia que você está mais feinho, eu tenho um macacão lá que só Jesus na causa. Eu já peguei nele para dar fim algumas vezes. Mas ele não está rasgado, não pode estar rasgado, está só velhinho. É uma de zebrinha que eu tenho. Sim. Eu não dei fim ainda a ele. Afeto. Um afeto, muito apegado. Não dei fim, mas arrumo o cabelo. Tô doente, eu tenho que arrumar o cabelo, tenho que
passar um hidratante no corpo, no rosto, e não se Eu te distanciar. acompanho e vejo. Tá dodóizinha ali, tá no momento de fazer X coisa. Eu fui fazer a fisioterapia, mas tô aqui. Vai arrumada. Tô aqui desse jeito. Exatamente. Então, o Somos veio para mim para despertar isso. Coisa boa. E comecei de lá para cá, cada vez mais, é como você disse, até que a cura não é total. É como camadas de cebola, a nossa mente, né? A mente do ser humano, são camadas de cebola. Tratou hoje ferida emocional. Eita, Isso. que bom, passa o tempo. Vamos lá, mais uma camada. Qual é agora? Rejeição, abandono. Nossa. Quantas camadas a gente vai tirando da nossa vida? Né? Com Mas aí, certeza. para não me perder de tudo, vamos falar do nosso grande encontro. Depois do Exato. Somos, foi quando a gente fez aquele evento lá em casa e que você é a responsável. E olha que eu estava estudando psicanálise. Eu ainda não tinha escutado falar de burnout, que é o tema que a gente vai trazer muito hoje aqui, que foi com Isabela. E o primeiro não foi nem Isabela, eu conheci através de você, o que era o burnout. Sim. Foi preciso um Do dia a gente testemunho do conversando Somos, do né? testemunho Quando do falaram. Somos. Aí eu disse, não, eu preciso que mais pessoas escutem essa história de Brenda, que foi quando a gente decidiu fazer a live. Isso. Fala dessa história. Aí, a partir Aham. disso, eu comecei a pesquisar muito através de você. E aí, eu queria que você contasse pro pessoal de casa, explicar, porque assim como a saúde mental ainda hoje é um preconceito, e é um psicólogo, é um Exatamente. psicanalista, a um psiquiatra, é coisa de doido. É, Não- tem muito não isso é todo ainda, mundo tem que umas vai barreiras para serem quebradas. quebradas aí. Então, nem todo mundo tem conhecimento do que é, assim como eu. A gente está falando de um ano atrás. É. Eu não sabia o que era burnout e já existia e você passou por esse episódio. Eu queria que você contasse agora um pouquinho de Exatamente. tudo, da Só sua para história, tá? complementar sobre a questão de cura que a gente estava falando, e esse projeto veio para a gente reverberar e Sim. compartilhar as vivências, porque somos reais, somos quem somos reais, mulheres reais. Qualquer pessoa pode estar com a gente, estar junto, independente das suas preferências, da sua religião, como você já colocou aqui. Quando a gente tratou, a gente recebeu, né, no caso eu recebi essa direção da parte do Senhor de focar mais no que Ele tem para a vida da gente, é uma coisa maior, porque sozinho eu não faço nada, Sim. né? Sozinho eu não faço nada. Então, o projeto hoje é guiado completamente por Ele, né? Que a gente trabalha nas nossas reuniões, a gente faz as orações, a gente está junto, em unidade, junto no mesmo propósito. E aí, quando a gente atua dessa forma, onde a gente deixa o Senhor direcionar, né, os temas, Sim. né, as temáticas, então é uma coisa que é maior do que o meu corpo, né, falando com os sinais que o corpo fala, Muito. né, porque eu entendo, e a gente entende que nós somos uma alma, temos um espírito e habitamos numa casa que é o corpo. Então, essa tríade é muito mencionada dentro do projeto do Somos. A gente tem que alimentar. A gente tem que alimentar nosso corpo, temos que alimentar nosso espírito para que a nossa alma fique bem. Sim. Então, nessa pegada, a gente, com ele, não tem esse negócio de você estar... Porque não é você que está adoecida. Quando a gente está dentro do propósito do Senhor na vida, Ele faz através de nós. Sim. Entende? Então, é uma coisa maior. Então, quando a gente fala, Brenda, eu não consigo chegar nesse lugar sozinha. Consegue não, mas quando eu coloco ele para trabalhar junto comigo, quando eu abro essa porta e ele pega na minha mão, aí a coisa dá um avanço, é um outro nível, entende? Então, a direção que a gente recebeu de focar mais nessa direção, de deixar ele nos guiar, é o que a gente faz hoje. Então, supera uma questão emocional que a gente é limitado, às vezes, de poder agir, de poder orientar, aconselhar, mas com ele é diferente, porque quem fala ali é ele, a gente está seguindo a direção. Agora, claro que uma intimidade, Sim, precisa de sim. intimidade, precisa de um relacionamento, né? E nosso propósito atual está dentro desse panorama, tá? Mas deixa eu falar sobre a questão do burnout, do né? De início, quando né? começou. Como aconteceu. Tu falou, eu só não peguei o ano que tu disse que foi. Foi disso. 2022. 2022. É. Vizinho já tinha passado pandemia, né? Já tinha passado a pandemia. Foi Certo. justamente isso, assim, 2021, por aí, 2020, eu comecei um negócio que eu queria muito, né? Já faz, eu acho que, provavelmente uns 15 anos que eu deixei o Senhor conduzir a minha vida dessa forma. E aí eu tinha pedido muito um negócio, porque eu já fazia muita... Eu sou da área de moda também, não coloquei para vocês sabem disso.
mas há muito tempo que eu trabalho na área, e aí já prestei serviço de consultoria para muita empresa aqui, explicando o produto do zero, né? Desde o desenho até o produto físico ser criado, o protótipo. Então, eu já fiz isso muito para as empresas. E eu dizia, eu queria algo para mim, que eu pudesse desenvolver. Mas eu queria algo que não fosse temporal. Eu queria uma coisa que eu conseguisse desenvolver um nicho de criação mais prolongado. O que isso quer dizer? Que eu não precisasse todo dia estar criando um modelo, que eu precisasse todo dia estar naquela pressão, estar levando uma coisa nova para o meu cliente, porque passa, é muito passageiro, fast fashion, aquela coisa. E aí veio para mim a oportunidade da gente estar fazendo aquelas máscaras, né, no período da pandemia. E aí o pessoal começou a me pedir, eu fui fazer como assim, a pandemia potencializou muito negócio e fez pessoas descobrirem potências em você que você antes não sabia, né? Teve essa coisa boa, sim, né? A gente precisa realmente tirar a coisa boa. Mas comecei, depois me pediram algo sobre uniformes. E eu comecei a indicar uma pessoa. E aí veio para mim, assim, no meu íntimo. Por que você não faz? Aí eu disse, por que eu não faço? E aí fui começar a estudar em casa, né? Porque a gente começou a dar aula de formato off, né? Em formato em casa, no home office. A gente não sabia trabalhar no home office. Foi uma outra questão para a gente poder aprender, criar cenário, para poder dar as aulas. Foi um processo bem complexo para que a gente pudesse desenvolver, enfim. E comecei o negócio do uniforme, porque é uma coisa atemporal. Atemporal que eu digo, ele não tem época para acontecer, o uniforme. Ele acontece de janeiro a janeiro, né? E foi um segmento maravilhoso. Comecei bem, depois eu comecei a ver a demanda que precisava de uma coisa mais séria. Eu sempre quis trabalhar sozinha, montei o ateliê na minha casa. E o ateliê é um tipo de negócio que não é uma empresa de alta escala, de produção em alta escala, em grande escala. Você trabalha com peças, né, quase sob medida, né? Porque é um trabalho demorado a produção. Então, você trabalha com uma qualidade, é um trabalho de forro, é um trabalho de passar ferro nas peças, é um trabalho específico, especializado, entende? Então, não é uma produção de grande escala que eu produzia na semana sem jalecos, sem isso. Não era assim. Então, demorava, existia uma demanda para aquilo ali, uma demanda de tempo na produção, e isso repercutia nos valores também. Mas eu sempre tive uma boa procura. A gente fala, né, e meu esposo, a gente fala, nossa, eu decidi fechar o negócio, não foi por falta de cliente, não foi por falta de grana, né, porque alguns negócios falem por causa de... Não estava dando certo. Isso. Não foi por isso. Foi simplesmente porque eu decidi pela minha saúde mental, né? Porque estava tudo bem, e aí eu precisei aumentar, disse, vou precisar de funcionários, e aí quis fazer a coisinha certa. Aí você sabe que é difícil empreender no Brasil, e aí você já vai procurar formalizar a empresa, aí contrata uma pessoa, aí vamos assinar carteira e tudo mais, tudo certo, do jeito que precisa ser feito, né? Pensei muito, aí lá vai contadora, todos esses processos burocráticos que é preciso a gente fazer para poder a gente estar direitinho, né? Correto. Enfim, tudo certo, até que eu dei um passo maior do que a minha perna, no sentido de aceitar uma produção maior do que a que eu comportava, tá? Isso foi uma coisa que eu preciso deixar claro que foi uma decisão minha, né? Me deixei levar. Às vezes a gente se deixa levar por aquele valor, aquele montante, né? A gente diz assim, nossa, vai chegar isso. E aí eu já estou com uma representante e ela queria, vamos vender. A gente saiu e a gente vendeu um dia muito mais do que o mês que a gente faturava. E a gente ficou, e eu, nossa, vai dar super certo. Sendo que o acordo que fizemos não foi um acordo que era um acordo certo. E, enfim, ela não entendia muito bem o tempo de produção que a gente levava e eu me deixei levar por essa questão do volume, de ficar conhecida em outros estados e tudo mais. E, enfim, aceitei a encomenda e aí foi quando começou toda uma questão de processos, né, de erros na produção, né,
do tempo que eu tinha para me dedicar àquilo, né? Foi assim, menos do que eu precisava para poder estar junto. E as pessoas que eu contratei, na época, não tinham experiência para assumir determinadas demandas quando eu não estava no ambiente de trabalho. E o tipo de segmento que eu me dediquei não é tão fácil a gente encontrar a facção, porque você poderia dizer, porque você me terceirizou, né, Brenda? Mas não é toda facção que vai pegar 5 jalecos para fazer. E às né? vezes o padrão que você trabalhava, né? De Padrão que eu qualidade, de exatamente, entregar, não dá uma demanda, como tem você muita falou. gente, né? E até depois eu encontrei, mas depois de muito tempo pesquisar e ir atrás do mercado. Depois de muito tempo eu encontrei para finalizar umas coisas que eram necessárias. Mas, enfim, peguei essa encomenda grande e aí começou a acontecer uma série de erros dentro da produção e comecei a ser pressionada por esses clientes que estão na sua razão, né, do atraso, que não se vê uma questão de doença, não se vê uma questão de falta de insumo, não se vê uma questão de erros naturais que acontecem. Então, o cliente tem toda a razão nesse aspecto e aí começou a pressão. E aí, como foi que você reagiu com essa pressão? Eu acredito que Exatamente. a pressão aí é a ponta do iceberg. Exatamente. Que é quando a gente para e olha e diz, eita, agora a besta deitou. Desse jeito. Toma tua água e conta. Como você falou antes sobre o workaholic, né? Eu sempre me considerei uma pessoa que trabalhava muito e tinha muito orgulho disso, assim, eu romantizava isso, e acontece muito isso ainda, né? Na contemporaneidade a gente vê muito isso, muita gente dizendo, eu trabalho tantas horas, né? Eu já vi relato de CEO dormindo na empresa. Na empresa, tem. Né? Ai, que legal, tô aqui, entende? Mas isso, uma hora a conta vai chegar, né? Você dedicar completamente a sua vida ao trabalho, não estou dizendo que você tem que ficar em casa de pernas pro ar. Estou dizendo que a gente precisa encontrar limite nesse mundo sem limites, Exato. né? E aí onde que a Isabela Camargo chega para poder falar para a gente sobre isso também. Então, eu sempre considerei muito, trabalhei muito. Minha família dizia, Brenda, tu sempre trabalhasse muito, muito. E aí, às vezes, a gente tem o escape, né? Como a gente estava falando. Sim. A gente vai, depois que a gente terminou aquele trabalho ali, eu preciso escapar, eu preciso buscar essa... Como é que você falou? Uma fuga. Uma fuga. Eu preciso buscar uma fuga para me trazer prazer, né? Sobre aquele esforço todo que eu fiz. Aí tem gente que vai buscar a fuga em determinados... Várias. Eu trouxe aqui, só te atrapalhando, mas deixa eu te dizer, eu trouxe aqui, pela OMS, como é que eles veem o burnout. Vou ler, que era muita coisa. Burnout é esgotamento físico e mental associado ao ambiente profissional em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Exato. Seria, no teu caso, pelo que eu entendi, eu conheço um pouquinho da tua história, seria assim, pegou muito pedido, não deu conta, o padrão de qualidade que você tinha, e agora, para terceirizar, a pessoa que estava, ou as pessoas envolvidas, não dava conta. Isso. E aí você sobrecarregou. Exato. E a máquina pifou. Porque a gente geralmente, eu fui pesquisar, entender o que estava acontecendo, e depois eu vou, na sequência eu digo como foi que deu esse start, como foi que eu percebi que poderia estar acontecendo comigo, porque a gente fala sobre burnout e a gente considera muito, a gente está em uma empresa, né? Nós como funcionários de uma empresa, e eu tive burnout dona da minha empresa. Eu era presa. Né? Não era só a empresa que eu fazia, era eu tudo. Eu sou a assessora de marketing, televendas, vai. Isso. Então, assim, a gente se sobrecarregar de funções é uma questão, né? A gente nunca dizer não, né? Aí não, foi um erro, né? De pesar, de pensar direitinho. Eu não procurei uma instrução devida para poder tomar essa decisão. Eu tive que dar uma resposta rápida, não tive sabedoria, né? Para poder discernir isso que estava enchendo meus olhos, porque às vezes a gente tem que observar muito bem as oportunidades, porque a oportunidade que você, à primeira vista, acha que vai te salvar, pode ser a que vai te afogar, que vai te prejudicar. Então, a gente precisa
E a partir daí eu comecei a olhar isso muito mais real e com muito mais cautela. Na linguagem religiosês, né? Vai dizer assim, aquilo que parece que vem uma bênção disfarçada, é uma maldição disfarçada de bênção. Desse jeito, Né? exatamente. Achei. E aí aconteceu justamente isso, né? A pressão de fora, a pressão que você coloca em você, por você saber que você não está dando conta daquilo e você precisa dar uma satisfação para as pessoas e o celular não para. E como é que você vai? Porque é a sua carinha que está lá para você dar a satisfação para os seus clientes, não é a do funcionário X, Y, não é ninguém que está por trás, é você que está respondendo, porque foi com você que foi feito os pedidos, foram feitas as encomendas a você. Então, Você achava que dava conta, você é responsável. Se vire. Exatamente. Então, se fulano falhou por isso, por aquilo, vamos resolver, mas eu que precisava dar né, todo o feedback do processo atual daquele pedido, enfim. E aí começava... eu aceitei a representante, então tinha a pressão do cliente, da representante, a minha pressão, porque além disso, eu tinha que ser dona de casa, eu tinha que cuidar do meu esposo, obviamente, não tenho filhos, né, mas eu tenho meus pets. Seus filhos de patas. E são meus filhos, e quem acha que não é, que pet não é filho, tudo bem, eu respeito, mas são para mim. Exatamente. E tudo isso acontecendo, né? E eu precisando de respirar, a gente nem para respirar, então eu comecei a entender que eu precisava decidir. Chega quando tu vai falar hoje, vê que é aquele peso, né? A gente lembra, a gente volta, parece que a gente tá voltando na cena, né? Eu precisava tomar algumas decisões e tudo começou a complicar mais ainda quando os 2 funcionários disseram, Brenda, a gente vai sair. Obrigado de nada. Quando a gente mais precisa. Caramba. No período de junho, foi nesse período, assim, que eu fiquei sem, né? Então, como assim, né? O primeiro pedido que eu peguei já estava atrasando, o pessoal foi embora. Como é que eu vou treinar uma pessoa para vir para cá, para trabalhar comigo? Não tem como. E aí, como é que eu vou lidar com essa demanda toda aqui? E aí, até eu aceitar que eu que precisava resolver tudo isso, eu precisava ir para a máquina, fazer tudo de graça, e glória a Deus, eu sei fazer tudo, porque teve um monte de empresário que, durante a pandemia, perderam seus funcionários, que não tinha como atuar, e a produção parou, teve empresa que fechou. Por quê? Porque muitos não sabiam chegar na máquina e fazer o processo do trabalho produtivo, né? Mas, enfim, isso é outra parte. E aí, eu tive que assumir. Então, teve um tempo de eu dizer assim, eu preciso assumir essa carga, quem vai resolver sou eu. E vai ser no tempo que der para sair. Que der para fazer, porque eu não vou adoecer, né, fisicamente. Eu não vou deixar que esse processo que eu estou passando na minha mente chegue ao meu corpo, né? Porque, de certa forma, eu já estava falando, só que eu não estava ouvindo, né? E aí, um dia, eu estava num ateliê e eu postei uma foto de uma pessoa com uma série de uma mulher, com uma série de demandas. Acho que tu lembra. Eu já vi. Para vocês também. Uma série de demandas. Ela, é uma mulher que braços, tá com o menino, mexe o mingau e com o pé mexe o aspirador, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, fala que eu já te conto um pouquinho dessa mulher. Que eu conheço uma. A mulher que faz tudo para os outros. Tudo bem, mas tinha que ter você ali também. Tem que ter o tempo para você. Aquelas mãos precisavam dizer assim, eu cuido de mim também, né? Não que a gente... tem gente que fala assim, mas é uma bênção a gente poder fazer tudo. Muitas coisas. Sim, amém. Mas dentro dessas coisas, você tem que fazer para você também. Você não pode ficar por último. Você não pode fazer para todo mundo e ficar por último. Porque senão, você não vai conseguir fazer por ninguém. Se você não fizer também por você, né? Então, e onde também está Deus nessas mãos? Não tinha espaço. Como? Não tinha espaço para ninguém. Dá boa noite a Jesus, né? Quando vai orar à noite, né? Tu faz boa noite, Jesus. Espiritualidade é preciso ter, sabe? É preciso. No meu caso, se eu não tivesse essa comunhão, esse relacionamento, eu não sei o que tinha acontecido, porque eu fico muito feliz, porque eu sempre, assim, pelo processo todo que eu passei, que eu decidi passar em um processo que a gente que decide, né, sair até onde a gente vai determinar o limite. Eu nunca deixei de ir para o templo, nunca deixei de ir receber, me alimentar espiritualmente, porque se eu deixasse isso, eu ia realmente cair profundamente.
ia ser complexo, eu precisar muito mais de uma ajuda profissional, sabe? Sim. Que é ótimo, Sim. que eu sempre Que é valorizei. essencial, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente ver se eu organizo aqui. Uhum. Você, nesse processo, aí você não conseguiu dar conta, enfim, né, eu lembro que você disse que não, as coisas não fluíram. Mas aí, quando olhava para o teu corpo, nos sinais e sintomas que teu corpo estava dando de esgotamento, que é o que se fala do estresse, né? Um estresse que não foi gerenciado com sucesso. Eu não vejo um estresse gerenciado com sucesso, como seria? No ambiente profissional. Então, você olhou e aí o corpo deu sinais. Agora, que é a tua virada de chave. Como foi essa virada? Olhei e disse, eita, foi aqui. É, Que o meu corpo disse, não dá mais. por conta dessa foto, como eu te falei, uma aluna minha de muitos anos atrás, foi a primeira turma que a gente formou lá no Senac, né, que eu atuo, ela, desculpa, mandou para mim um podcast, Ah, tá? sempre a gente tem um anjo. Deixa eu pegar esse... Sem dúvida. Isso já é um convite, querida, para você mandar agora esse podcast para mais Exatamente. pessoas. Seja esse portador da mensagem. Todos nós temos um anjo que mostra Temos. algo, um conteúdo, né, que vai impactar. Eu tenho Isso. várias fases e vários anjos, mas Exatamente. esse aí agora é a chave. Porque... Vídeo, livro, curso. O que você está assistindo, vendo, ouvindo? Porque, Ai, assim, que maravilha. ela não falava comigo, sabe? Não é porque ela não queria falar, é por causa do ativismo do dia, enfim. E, especificamente, ela, acho que viu essa foto e disse, eu tenho isso aqui para... Brenda, assiste isso. Professora, assista isso aqui. Que E depois maravilha. disso, a gente não se falou. Ela não quis nem saber o que foi que eu achei do podcast. A gente nem se falou. Eu digo assim, pela questão de tempo mesmo. Um A gente anjo não mesmo. voltou a conversar sobre isso. Mas esse podcast era justamente de Isabela Camargo e de Joel J. É o primeiro. Inclusive, primeiro. eles já lançaram o segundo. Isso. Maravilhoso. Aconselho quem não assistiu ainda a assistir. Agora em janeiro, no Janeiro Branco. Eles lançaram o segundo. Você já viu? Maravilha. Se não, vá Acho que assistir. eu não vi, não, ainda não. Eles Eu falam tenho 2 muita anos coisa, tanto- pós do primeiro, que é esse que Massa. nós estamos falando. E nessa ocasião ela estava lançando o livro. Isso. Né? Ela estava falando sobre o livro e ela começando a falar. E eu, nossa, pela fala dela, a gente se identificou, eu me identifiquei muito sobre os sintomas, porque a questão de cabelo tá caindo, né? Você percebe quando você vai lavar o cabelo tá caindo. Você não tem a vontade de você se arrumar do jeito que você precisava se arrumar, porque isso daí é luxo, naquela situação besteira. que você tá. Isso aí não é necessário. Arrumar a tua casa do jeito que você precisa, eu não conseguia arrumar do jeito que eu precisava. E quando eu precisava fazer, eu fazia irritada, porque eu achava que aquilo ali estava tomando o tempo que eu precisava para solucionar essas questões profissionais, entende? Então, eu fazia irritada. Coitado do meu marido, né? Eu fazia irritada, essas coisas. Meu Deus, tem essa pilha de prato para lavar. E o tempo que eu vou... E, ao mesmo tempo, queria muito uma pessoa para poder ajudar em casa e não conseguia, né? Enfim. Então, a gente tem que se administrar tudo isso para poder a gente conseguir dar os passos e ir respirando, colocando cada coisa no lugar. Então, através do podcast, pelas questões que foram colocadas lá, eu comecei a identificar algumas coisas e vi a questão da ansiedade muito presente, né, da gente estar sendo pressionado porque a gente vai fazer amanhã para poder entregar, o que eu preciso fazer de bom, porque eu tenho que fazer isso excelente, eu tenho que fazer isso aqui excelente também, eu tenho que falar do jeito direitinho, porque senão vai causar aquilo, e aí acontece a rejeição também, porque eu não escutei palavras muito legais dos clientes, né, no WhatsApp, para você ter ideia. Eu passei uma temporada que eu não conseguia entrar no ateliê. Então, eu tive que vencer essa parte para poder dizer assim, eu preciso entrar. E o que é que eu fiz? Mudei as máquinas de lugar, mudei as coisas de lugar para poder criar uma nova atmosfera, para poder dizer, vamos agora construir uma coisa nova, porque eu estava com aquela imagem, né, pesada, negativa, né? Daquela história antes, com a equipe trabalhando e tudo mais. Então, agora sou eu e Deus, junto comigo aqui. Não consegui mais responder as coisas pelo WhatsApp. Inclusive, depois eu cancelei aquele WhatsApp. E aí, as pessoas que eu estava tendo contato, eu dei meu telefone pessoal para poder entrar em contato e dar justificativas e a gente, né, continuar o processo até findar. Teve pessoas que também não se comprometeram comigo, coisas que foram feitas e não foram, né, não foram acertadas financeiramente também nesse processo,
por conta do atraso, aí a pessoa acha que tem esse direito, né, de receber e fazer o pagamento quando quer, enfim. E não é muito bem assim, né, porque a gente aconteceu isso que a gente não precisa, né? Mas, enfim, dei esse start. No meu corpo, eu não tinha momento para poder fazer uma caminhada, para fazer um exercício, né? Então, nessa condição, nesse cenário, só estava acontecendo para mim, e foi fundamental, sim, eu me alimentar espiritualmente, né? Quantas Entendi. vezes eu fui para a igreja e chorava a noite toda, sentadinha lá, né? E o Senhor falava, levantava uma pessoa para poder me dizer uma coisa, e eu dizia, nossa, só pode ser Ele. E a gente recebe esses anjos, essas pessoas que são direcionadas para poder te dar um suporte, dar uma fala e dar uma orientação. Obviamente, né, minha família colaborou muito, mas muita coisa que eu passei a gente nem fala, né? Nem compartilha, né? Com Compartilha pra família, todo conhecida, mundo, não tem ideia. Só meu esposo mesmo que dava muita força e suportou muito, assim, resolvia muita coisa de casa, me ajudava muito nisso. Mas eu dizia assim, eu vou passar, isso vai passar. E eu digo isso no Somos. Que quando eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais, como eu não aguento mais fazer isso, eu não quero fazer, mas você precisa fazer. Eu não tenho prazer nenhum de estar fazendo isso daqui, mas eu preciso fazer. E ele dizia assim, vai passar. O que eu escutava assim, vai passar. E eu precisava crer nisso, que vai passar. Vai chegar um tempo, falta pouco, porque isso vai passar. Entendeu? E passou. E passou. E aí, pronto, aconteceu esses sintomas, como eu te falei, ataque cardíaco, coração. Nossa, quando o telefone tocava, eu sempre achava que era uma cobrança, alguma pessoa que ia me ligar para falar aquelas palavras bem delicadas. E isso já me dava uma ansiedade, né? Um pânico, assim, dentro de mim, porque eu sabia que eu estava com essa demanda em débito e tudo que acontecia estava em torno dessa questão das minhas pendências, tu entendesse, profissionais. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha só esse trabalho, né? Porque eu sempre atuava na faculdade. Então, eu tinha que planejar a aula, eu precisava dar conta de uma sala, a diversidade de alunos, de idade, de bagagem, né, profissional é enorme, né? A gente tem alunos de 18 anos, tem alunos de 50 anos dentro da sala. Quantas cabeças, quantos mundos ali para você lidar. Então, é toda essa complexidade que a gente precisa centralizar, se colocar assim no eixo para poder a gente dar conta. Não tem como a gente ser bom em tudo. É verdade. Mas a gente precisa, né, fazer o nosso melhor que a gente pode. Então, assim, nem sempre o meu melhor vai ser o excelente. Né? A gente precisa entender que eu não posso ficar medindo minhas demandas, meu eu, pela régua de ninguém. Né? Então, nesse momento que eu posso fazer isso, e entrou um momento eu posso fazer um pouquinho mais, e aí a gente foi tendo essa consciência, entende? Mas, a partir desse estudo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro dela. Assim que eu vi o podcast, gente, eu preciso agora comprar esse livro para eu poder ler e entender o que aconteceu. E assim foi, né? Eu entendi muito, a gente foi buscando, obviamente, sempre sendo alimentada espiritualmente, sempre buscando o que Deus tem para mim, todas as promessas, o que Ele está segurando minha mão, que vai passar e que é uma tempestade. Porque uma tempestade passa. Por mais difícil que seja, tudo passa, né? Vai passar, né? E a gente precisa ter perseverança nisso, ser resiliente, que era outra palavra muito da moda, né? E as coisas foram se acalmando, mas houve uma decisão da minha parte. Isso. De querer sair, né? De querer sair. Eu não estou dizendo que tem pessoas que... A gente até atende pessoas, a gente tem mulheres que a gente aconselha, que a gente convida para estar junto com a gente no Somos, para que a gente possa, junta, compartilhar as experiências, porque aí você se identifica, eita, eu pensei que isso era comigo, né? Que acontece muito isso. E dessa forma, a gente entende que tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho força, né? Eu tive um momento de eu não ter força. Quem nunca? Quem nunca? Eu tive um momento de eu dizer assim, eu não tenho vontade de hoje fazer nada. Eu não tenho vontade hoje de pentear o cabelo. Não tenho vontade hoje de me levantar daqui. Eu procuro um filme, nada te agrada.
E mesmo eu em me alimentar Sim, sim. da palavra de Deus, sabe? Então, a gente tem esse momento e tá tudo bem, porque eu não sou perfeita. Então, a gente precisa aceitar que a gente é vulnerável, né? Isso. Que Importantíssimo. Entender, aceita. né? A aceitação. Primeiro eu Isso. aceito, identifico para buscar o tratamento. Porque se buscar. eu não acho que eu estou precisando Exato. de ajuda, Exato. não vai acontecer. Então, você diz assim, poxa, eu estou me identificando com isso, eu acho. E aí, como a gente estava falando antes, eu precisei, com essas informações técnicas que a gente buscou, eu procurei um médico, né, para poder fazer exames em relação a exame de sangue, para ver A saúde como um todo. Para ver as questões as vitaminas, né? Como é que tá essa questão de hormônio, como é que tá essas questões, porque eu sei de que às vezes a falta de uma vitamina B12, de uma vitamina D, né? Quando a gente vê que o exame dá para você um relato sobre anemia, né? Que você tá dessa forma, então isso reverbera. O corpo vai falar em outras questões que a gente às vezes acha que está ansiosa, que a gente está em depressão, porque a energia cai. Bastante. Então, E pode ver que muitas doenças elas têm comorbidade. Exato. A depressão, a ansiedade, o estresse, então tudo, eu acho que eles andam muito pegadinho na mão. Né? É muito difícil, às vezes, você conseguir separar. Mas lembrei de uma coisa que tem muito a ver disso que você está passando, que às vezes a gente precisa identificar se eu estou num processo clínico que precisa realmente de ajuda, como você disse, sempre precisa, do clínico, de um psicólogo, mas entender também que, às vezes, é só um cansaço, saber diferenciar. Sim. É estresse, é burnout, é cansaço, né? Exato. Porque o cansaço, por exemplo, quem nunca? Passou o dia inteiro trabalhando, chegou de noite e está cansado. Exato. E às vezes só uma noite de sono, repõe, acorda, amanhã você está bem. Mas às vezes você dorme hoje e acorda cansado. Estou descansando, estou cansado. Então, seu corpo ele já vai dando sinais e sintomas de que você precisa parar. É o que a gente fala do desacelerar para continuar em movimento. Perfeito. Se eu não paro, uma coisa que você falou para não deixar perdido agora, lembrar é a agenda. Se eu não paro para fazer a minha agenda e eu não estou na agenda como principal ponto da minha agenda, vai entrar em colapso. Exato. Eu gosto de uma frase que a Rayane usa muito, que é você ser a demanda mais importante do seu dia. Sim. Então, quando eu não faço minha agenda, eu sou a agenda dos outros. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, da minha saúde, da alimentação. Você vai estar sendo a agenda dos outros sempre. Né? E nesse mundo hoje, como a gente vive, é um mundo tão informado e, ao mesmo tempo, mal informado. Porque, às vezes, a informação está vaga. Assisto hoje só um Reels, uma mensagem e acho que eu já dominei aquilo ali. Sem profundidade, sem você olhar para você. Muito superficial. A gente está vivendo numa temporada de muita superficialidade, Isso. sabe? De olhar para si. Do mesmo jeito, chega rápido, vai rápido. E aí eu trago para outro ponto agora o burnout como que eu gosto muito, que Isabela fala que mais do que tudo isso, estresse no trabalho, não é gerenciado, você não olhou, mas é ausência de si mesmo. Sim. Quando eu me distancio de quem eu sou, da minha identidade, como filha amada e querida de Cristo, né, com a menina dos olhos de Deus, que é um princípio que você falou da identidade. A parte espiritual, se a gente não está com tudo isso alinhado, é uma tríade. Corpo, alma e espírito, se não está alinhado, um dos três vai pifar, vai entrar em colapso. Exatamente. E aí a ausência de si mesmo é o quê? Não tenho tempo para mim, não sei dar não para os outros, dando não para mim sempre, não sendo a demanda mais importante do meu dia, a máquina vai pifar. Exatamente. Vai entrar em colapso. Eu precisei aprender... Deixa eu só perguntar aqui, Erickson, quanto tempo? Erickson, não. Maravilhoso, quase um dia, ainda dá muitas falas nozes. Eu precisei aprender... Sim. A entender o que era depressão, o que é estresse e o que é ansiedade. Sim. Né? Porque para poder entender o que é que eu estava passando. E a Isabela fala sobre ansiedade boa, ansiedade ruim. O estresse bom, o estresse ruim, né? Porque a ansiedade boa é aquela ansiedade básica que todo mundo tem. Gente, todo mundo tem medo. A ausência de medo. Não, a gente... Olha, quando a gente foi criada, ele fez a gente com todos os sentimentos, entendeu? Então, a gente é cobrado, a pessoa... Não tenho medo, não posso ter medo. Não, você tem medo. Agora, o medo não pode parar você. Exato. É essa a questão. Né? O medo é nosso freio. Tudo que vier causar, e como ela falou, tudo que vier causar prejuízo nas coisas que você for fazer,
Aí é um alerta para você. Então, vê só, a questão da ansiedade é o excesso de futuro, né? Não está vivendo isso que a gente diz aqui agora. Isso. A gente entendeu o que a gente está vivendo agora é importantíssimo. Vamos ficar aqui, vamos viver com intensidade isso, vamos dar valor à nossa família, vamos dar valor à filha, ao filho, vamos nos concentrarmos no estudo. Eu me proporcionei a fazer esse curso, essa pós, vou me dedicar a isso hoje para poder me sair bem. Eu não dei o passo para decidir fazer, então vamos se concentrar nisso, um passo de cada vez. Mas a gente quer fazer tudo de uma vez e aí a gente não consegue fazer nada, né? Então, assim, ela fala também sobre a questão dos aliados, né, na saúde mental, e uma coisa que também eu falei e não esqueci de falar foi o sono. Ah, sim, maravilhoso. Faz parte, faz parte da reparação de tudo, né? Eu falo muito sobre o sono lá no Somos, né? E eu pergunto, quantas horas vocês estão dormindo, gente? Aí tem gente que com muito orgulho diz assim, 6, 4 horas. E aí eu digo, você tá bem com 4 horas? Estou ótima. Gente, impossível. Quem não dorme bem, não vive bem. Não tem como isso acontecer. Se você está se frustrando aí, né? Mas eu sei que você está se identificando muito mais do que... E se está te incomodando é porque você precisa ouvir isso, essas coisas. Dormir mais. Nossa, e dormir bem. Dormir bem. Eu não dormi. Quem trabalha, quem é workaholic, não dorme. Quem tem essa demanda muito grande. E a gente está num mês, né? De uma grande demanda. De uma coisa. Né? Fala. De uma grande demanda. Eu tenho falado até com pessoas recentemente. Como é que tá? Ou vamos se encontrar, vamos para isso. Mulher, deixa eu te falar, eu confecciono. Não tenho tempo. Eu tô nessa dedicação. Você precisa de ter um tempo para você. Senão, vai ter um momento que teu corpo vai falhar. Então, não vai ter loja, não vai ter confecção, não vai ter projeto, não vai ter nada. Porque você vai ter que parar, porque teu corpo adoeceu. Então, o sono foi muito essencial para mim. Porque eu dormia, tinha um momento que eu virava à noite para entregar a coisa para o cliente. E o cliente dizia o quê? Nada. O cliente, porque nenhum obrigado, nem dizer, ele não está nem se lixando se você está virando sua noite, perdendo seu sono para entregar aquilo lá, enfim. Mas, assim, hoje eu só perco uma noite de sono nas vigílias que a gente faz, e é maravilhoso, mas, enfim. Aprendi a dormir, hoje meu corpo se acostumou a dormir 7 horas, pelo menos, tá? É essencial. Quando eu coloco o meu despertador ali, eu já olho quanto tempo ele está dizendo que eu vou acordar. Então, são 7 horas que eu preciso. Se, por um acaso, eu precisei dormir mais tarde para acordar mais cedo no outro dia, eu preciso dar uma descansadinha. Não tem como repor, mas a gente consegue produzir melhor. Então, uma pessoa cansada, com uma noite de sono, que não dormiu legal, você não vai desempenhar. Você vai ficar irritado, você vai acordar mais tarde, você vai acordar irritado, você vai responder de uma forma que não é comum, sabe? Você responder, você vai ficar mais pressionado para dar conta daquilo lá que você deixou atrasado. Então, é um processo complexo. Eu gosto sempre de falar da quantidade das horas. Veja, a gente falou muito sobre Deus, hoje falar como Deus fez tudo perfeito. Sim. Se nós analisarmos as 24 horas que nós temos por dia, dividindo, tudo dá. Quantas horas a gente deve dormir, em média, que se fala? Quantas horas são? 8 horas. Quantas horas é a jornada de trabalho? 8. Que lindo. Então, já temos 16. Quantas horas nos restam do dia? Mais 8. Então, se você dividir direitinho, tudo dá. Então, o que é que eu faço com essas 8 horas que me restam? Se incluir na sua agenda. Senão, você não dá conta da agenda. É a atividade física, é a alimentação correta, é o tempo de preparar a alimentação, é um hobby, é o descanso. Que quando fala do sono, você vai ver, se você perguntar a um atleta profissional, você vai ver que faz parte da preparação dormir bem. O treinamento deles dormir bem. Tem que dormir mínimo 8 horas. E é como você disse, se hoje não te faz falta dormir 8 horas, só dorme 4 e tá show, lá na frente a conta chega. A conta chega para todo mundo de um jeito ou de outro. Então, Deus fez perfeitozinho. 8 horas tua, dormir, 8 horas de trabalhar, 8 horas para você viver. Se incluir na sua agenda e saber o que você gosta. Exatamente. Você falou dessa época agora que trabalha-se muito, né? Nossa região, Toritama, Santa Cruz, Caruaru. Exato. Galera virada no bode de Horácio. Trabalhando ali, pé. Agora, sabe o que é que acontece que eu acho muito interessante? Chegou o período de férias. O que é que faz?
Eu vendo as férias. Eu passo as minhas férias trabalhando, porque eu preciso daquela graninha, lógico, todo mundo sabe onde seu sapato aperta, mas quantas pessoas você não conhece, assim como eu, que vendem as férias, que seria o período dele recuperar toda a energia, para ter mais 6 meses aí de trabalho, e eles vendem as férias. Exato. E passam as férias trabalhando. Então, tá no piloto automático para muita gente da nossa região, é normal, é comum. Porque já faz parte daquela rotina. Tem gente que já se acostumou com aquela rotina, como eu te falei. Uma vida o corpo acelerada. da gente vai se acostumar a dormir essas horas. Do mesmo jeito, quem não tem essa prática é o contrário. Então, você precisa se reeducar, sabe? Porque há um tempo para as coisas florescerem. Precisa de um tempo. A sua blusa, o tema do último, né? Da raiz até a flor, tem um tempo. Existe um tempo. E aí você falou sobre ser real, né? O que é real, né? O que é real aqui da nossa região? Trabalhar muito e vender o tempo. Mas sabe uma coisa que talvez você nem saiba dessa parte da minha história. Por formação, eu sou técnica de enfermagem, trabalhei no hospital, trabalhei no SAMU, sou socorrista. Na mesma época, a gente está falando de 2014, 2013, 2012, eu estava nessas 3 funções. Eu entrava no plantão no hospital na terça-feira, 24 horas. Na quarta-feira era no meu salão de beleza. No salão, que eu era cabeleireira, eu tinha uma loja. Tinha quase 10 a 12 marcas, que eu vendia de tudo no salão, tinha essa lojinha. Dentro do salão também tinha a parte de depilação, que fazia. Quem fazia? Eu, claro, né? Que lógico. Calma. Vai chegar. Quantas pessoas tinham? Eu presa. Não era eu presa. Não aí era presa. o salão na quarta o dia inteiro. Cabelo, tal, loja e depilação. Quinta-feira era meu plantão do SAMU. 24 horas. Sexta-feira, sábado e domingo era salão. Então, a minha fuga sempre foi, mas hoje sim, eu ainda falo, né? Cada um nas suas criptonitas. Eu tenho a minha parte ainda que, muitas vezes, não mais como fuga, mas como prazer, que eu gosto de festa, eu gosto de sair. Viajar. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que você se dedicou. Não, Brenda, eu não vou poder ir para os Somos dessa vez, porque eu vou me dedicar à Raíssa, eu vou estar mais com ela. No teu aniversário. A gente vai divar, tem o aniversário dela, a gente vai viajar. Muito importantíssimo. Exatamente. E aí, nesse período era salão, hospital, SAMU, trabalho e cadê? Eu estava igual a mulher da tua foto lá, com os vários braços. E uma coisa que eu achava maravilhosa. Eu achava que eu dava conta. Lindo, né? Eu achava linda ser uma mulher trator, que faz. E jamais eu tinha tempo. Quando adoecia, pifava a máquina. E aí, voltando a cada um com suas criptonitas, a minha era sempre assim. A segunda-feira era festa, beber, e era a minha fuga de prazer. Comer, beber e dormir. Passava o dia inteiro dormindo para funcionar na terça-feira. Então, eu não parava, não tinha vida. Era literalmente trator. E a gente vê que isso no burnout é o que acontece. Se fosse dar uma palavra, a pessoa que está no burnout é uma mulher trator. Que não desacelera, que não olha para si e que olha para todos ao redor e acha que dá conta. Acha que dá conta. Eu achava maravilhosa. E a gente é super mulher. Maravilha. Mulher maravilha. E tem uma coisa também, sabe? Que às vezes essa árvore que a gente tá colocando aqui para fora, né? Que todo mundo tá vendo. Tem uma coisa acontecendo que é invisível. Para essa árvore frondosa acontecer, né? Dar os frutos e gerar as folhas maravilhosas. Tem uma coisa por trás, que é a raiz, que é o solo, que é outra coisa que a gente fala sobre isso, sobre florescer, sobre um monte de coisa. O que é que você está fazendo para se alimentar, para poder gerar esse fruto positivo, esse fruto gostoso? Então, tem muito a ver com o que a gente coloca para dentro, que a gente se alimenta, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê. Tem muita coisa. E aí, quando eu olho para tudo isso, sabe, Brenda, eu achava lindo dizer que eu fazia de tudo um pouquinho. E hoje é a minha frase, quem faz de tudo um pouquinho não faz nada bem feitinho. Sempre vai fazer faltando, não que fizesse mal feito, porque eu sempre tive essa questão de, assim, é cabeleireira, estuda. Sempre fui de evento, de estudar, de curso. A doida do livro, curso, vídeo, sou eu. Mas qualidade de vida não se tinha. Eu vinha conversando com Raíssa agora, quando a gente estava vindo, falando sobre detesto sair assim, olha, e foi porque eu tive um atraso de 10 minutos lá, que eu sempre chego nos cantos 15, 20, meia hora antes, para ter qualidade de tempo. Sim. Não gosto de marcar várias coisas. E, às vezes, por vício, a gente vai fazer. Às vezes vai ter dia que a gente vai marcar 2, 3 coisas a mais. E vai chocar algum dia, né? Todo mundo tem esse dia. Mas, caramba, esqueci que marquei isso e tem isso aqui na agenda. Mas que isso não é um hábito mais. Não é um hábito então, mais. Comecei a fazer Bota, eita, que cabe. Consigo. Não,
eu consigo também fazer isso. Na Não minha pode. agenda era assim, hoje, como é minha realidade, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Eu tenho, tá no limite, boa. Hoje, como é minha agenda, a parte da manhã inteira é minha. Ai, não, mas é porque você pode. Sim, querida, eu trabalhei para isso, eu estudei para isso. Hoje eu me Ótimo. incluo na minha agenda, eu Sim. tiro a parte da manhã para Com atividade certeza. física, pilates, musculação. Quanto o preço que você pagou para poder você ter esse tempo? Hoje, às vezes, as pessoas olham, né, a nossa vida de como a gente está Sim. hoje e esquecem o que já passou. Com certeza. Quantas vezes eu trabalhei horas adentro, não tinha limite. Eu Aham. lembro que quando para pagar o curso de enfermagem, na época, ainda tem isso, fazia salgados. Entregava lanche para 3 lanchonetes na Nossa. época. Então eu chegava de 11 Haja horas do energia. curso à noite e ia fazer enrolar coxinha, enroladinho de salsicha, fazer pizza à noite, para de 5 horas da manhã estar assando para entregar 6 horas. Então não dormia, era multitarefa. Então nessa foi preciso eu dizer assim, não, dá um tempo, que é o título do livro, Dá um literalmente, tempo. dá um tempo para mim. Então hoje a minha prioridade é a parte da manhã ser minha. Parte da tarde, trabalho. Tem os dias que não estou trabalhando, aí eu vou para minha massagem, vou para drenagem, mas se organizar, Brenda, tudo dá. Dá Eu sim. sei que a realidade de muitas pessoas, como funcionário, está lá no CLT, que cumpre horário, às vezes não é tão fácil. Sim. Porque tem lá 4 horas na parte da manhã, 4 horas na tarde. Mas sem desculpa, sem mimimi, que quem quer faz e quem não Faz. quer arruma uma desculpa. Exatamente. Se a gente olhar aqui agora, se eu parar ali com vocês, aqui, ó, e ficar aqui no celular, rapidinho, dá 1 hora a gente vendo besteira. Com certeza. Rapidinho, 1 hora, voa aqui no celular e você diz, eu não tenho tempo para ir para uma academia. E a gente fala assim que você vai fazer o exercício que você mais gosta. Uhum. Você não vai fazer, eu não vou fazer o exercício só porque aí não faz. Exato. Ai, não Essa vida de faz, comparação. Ai, não faz boxe. Ótimo. Eu não consigo, porque eu não gosto. Não é porque tá na moda, porque dá muito seguidor, gente, fazer boxe. Eu tenho que fazer. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Você tem que buscar o que você consegue fazer. Ai, não, eu só consigo dar umas voltinhas lá no estacionamento do Alto do Muro, assim. O Mas feito. eu amo porque eu vou contemplando a natureza, eu vou vendo, porque tem um pôr do sol maravilhoso lá Eu no vejo Alto quando do você Moro, que posta, eu moro namora. lá. Então, eu olho aquele pôr do sol, vou contemplando aquilo ali, aquelas árvores, o som dos animais, porque eu aprendi a entender, a amar o silêncio. Ai, que maravilha. Tinha coisas na minha Exato. casa, porque eu moro naquele bairro, e às vezes o som da TV, o som das coisas, eu não escutava os passarinhos cantarem. Então, nossa, que coisa linda, eu tenho isso aqui disponível, enquanto tem gente que está escutando só barulho de trânsito. Então, vamos dar valor a essas pequenas coisas, sabe? É muito maravilhoso isso. Então, cada um vai precisar fazer o que consegue e é Sim. feliz com aquilo ali. Não é porque o outro faz que eu preciso replicar. Olhe para dentro. Isso. A gente Voltar para precisa si. voltar para si, olhar para dentro, né? Então, vamos dar umas dicasinhas assim de o que a gente aprendeu sobre Aham. essa questão do É, que acho que a gente já está do nos 5 minutos burnout, finais. pra gente dizer o que a gente aprendeu, o que foi que a gente precisou fazer, né, pra gente estar vivendo de degrau em degrau, né? Porque, como eu te falei, essa questão do tempo, a gente entender que não é o tempo que está acelerado, Somos que está nós. passando rápido. Isso é a primeira lição, é que a gente está passando muito rápido pelo tempo. Isso. A gente não está organizando nosso tempo para poder fazer o que realmente é importante, né? E isso tem que fazer sem pressão, tá, gente? Porque é doído, tá? Mas é de passo em passo. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. É de passo em passo, se respeitando, né? Então, primeiro a questão do sono, primeiro a questão do autocuidado, né? De você ter vontade de você tomar banho várias vezes. Eu tô O falando banho sério, demorado, um banho como eu sempre demorado, falo na rede social, um banho vivendo. quente. Nossa, a gente agradece, que banho maravilhoso. Tem gente que não tem esse banho, sabe? Eu tenho esse banho, tenho a minha cama gostosa. Então, é valorizar isso que você já tem, olhar para o presente e dizer, eu tenho, eu posso, né? Foi me dado, eu tenho essa condição, então vou valorizar isso. Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para passear. Um pilar maravilhoso Sim. que você falou, Deus, família e trabalho. Exato. Por muito tempo eu sempre fui lá de casa, tu tá sem tempo. Muitas vezes ligavam pra mim, ó, tu tá sem tempo. Ei, deixa eu falar ligeiro que eu sei que tu é ocupada. Sempre foi assim. Mesmo que hoje eu não desperdice meu tempo com besteira. Eu tenho o dia do besteirol, como todo mundo tem. Lógico. Tem um momento de ver minhas besteiras na internet e Tem um tenho. momento do... Como é que eu chamo? Nadismo. Nadismo. É, eu uso essa frase sua direto. Hoje é meu dia do nadismo. Isso. Que não fazer nada também é O produtivo. ócio é bom. É produtivo.
Mas aí eu me observo muito nisso, de tirar o tempo para nada, mas também não desperdiço à toa, não. Sou objetiva, sou acelerada da execução, gosto de movimento, mas também quando é para parar, estou parada. Exato. Tô aqui com você, a Raíssa sabe muito disso, que várias vezes, quando ela vai falar alguma coisa e eu tô aqui no celular, eu digo, olha, me dê um minuto para eu parar o que eu tô fazendo e olhar para você do jeito que você merece. Deixa eu olhar para você do jeito que você merece. Deixa eu lhe dar esse tempo. Porque mesmo que nós somos aceleradas, tem mil e uma coisa para fazer. A cabeça, às vezes, você está aqui, a cabeça está aqui com um monte de coisa. Mas você precisa estar no aqui e agora e viver. E isso é como você disse, é doloroso, não é da noite para o dia. Não é da noite faz pro dia. agenda, começa devagarzinho, mas faz. Hoje está cada vez mais difícil você parar para escutar uma pessoa. Olhar para dentro do olho dela e dizer assim, eu estou aqui para escutar você, porque a gente quer ser escutado o tempo todo, né? Então, a gente fala sobre isso no Somos também. Você está aqui para você falar, não é para eu falar 2 horas. A gente te trouxe aqui para você falar, porque falar cura. Muito. Falar, a cura através da fala. Né? Coloca para fora. Então, é sobre isso. E tudo está relacionado ao tempo. As pessoas hoje não têm tempo de dar um bom dia. Tem 200 grupos, não tem tempo de dar um bom dia no grupo. Né? Então, cobrando, porque eu também sou assim. Sim, só o grupo assim, da faculdade, só o grupo da faculdade a gente tem trilhares de grupos. Só no grupo da igreja tem mais um monte, né? Então a gente tem que fazer o que hoje tem gente que precisa sair do grupo. Enfim, isso é normal, acontece. A gente não tem que ficar magoado nem ferido por causa disso, né? Porque essa ferida emocional vai trazer uma série de prejuízos para a gente, né? Eu conto no Somos que eu passei um tempo de rejeição grande, né? E aí, isso é uma coisa que também causou uma série de inseguranças na minha vida. Teve relacionamento afetivo, sim, que eu fui muito rejeitada. Isso afeta a gente valorizar o que a gente tem por um tempo. Então, é toda uma questão, sabe? Que a gente precisa se olhar e reconhecer que precisa de ajuda, precisa tratar aquilo ali, precisa dar um passo diferente, precisa curar o coração. Porque eu dizia assim, quando é que eu sei que passou? Quando o coração está em paz. Está em paz. Ai, que delícia. Que ele não está pesado. Que ele está leve, que ele não tem aquela taquicardia, que ele não acelera demais, que ele está funcionando. Ele também não está com o coração pesado. Então, tá tudo bem. Quando você fala de uma pessoa, quando você pede perdão, aí isso é outras coisas. Não, vai ter que marcar outro podcast. Eu disse ao menino que a gente falava muito. Mas estamos nas considerações finais. E é isso, sabe? Então, eu gosto de uma pergunta que Joel faz muito, né? Se você pudesse... tivesse a última chance da vida de mandar uma mensagem e essa mensagem sua fosse ultrapassar o mundo, fronteiras, por onde fosse, e uma mensagem que você deixaria para as pessoas de dizer assim, essa aqui é a minha mensagem, isso aqui representa Brenda. Qual mensagem seria? Eu recentemente falei até sobre isso, esses dias, compartilhando com algumas pessoas, e assim, hoje tem muita gente com muitas feridas, tem muita gente eu já passei por isso também. A gente está num momento emocional que qualquer coisinha a gente se fere e fica triste. Sim. E a gente muda de ambiente por causa de uma pessoa, a gente não quer se relacionar mais naquele grupo por causa você não quer tratar a questão, você simplesmente sai. É a fuga. Se você não resolve, você prefere sair, né? Então, assim, antes da gente decidir e a gente reconhecer que existe um pai que está do teu lado, que nos criou, ele não te rejeitou e nunca vai te rejeitar, sabe? Isso é uma coisa fundamental. Se tem alguém que te rejeitou, ele não te rejeitou. Antes da gente escolher por ele, ele nos escolheu. Isso foi uma peça fundamental para que eu entendesse meu valor e o que ele tem para mim, enquanto mulher, enquanto filha, sabe, Ainhoa? Então, isso foi fundamental. Eu reconhecer a minha identidade em Cristo. Busquem a espiritualidade, porque ela é um pilar, é um alicerce para a gente se levantar, a gente se fortalecer diariamente. Porque com isso daí, você vai conseguir as estratégias necessárias para você ter uma vida saudável nele e, consequentemente, para você e você iluminar os outros também com as decisões que você tem tomado, né? Que maravilha. Brenda, para mim um prazer incrível. A gente vai ter que marcar mais vezes, falar, porque é isso, é crescer e compartilhar. Aquela plantinha que você me deu no último Somos, ela tem muito a ver com isso. Linda. Essa sementezinha que você planta hoje aqui na minha vida, na vida das pessoas que estão em casa. Isso. Uma semente que vai
É verdade. dar flores, né? Que vai florescer, que vai florescer. crescer. A minha tá lá cheinha, já tem que comprar outro vasinho para colocar as pétalazinhas que vai caindo e crescendo com mais plantinhas. E é um Mas ciclo, né? Porque a gente semeia e a gente também colhe. você colhe na minha vida hoje essa make linda, né? Que hoje eu estou aqui porque eu comecei a me cuidar, olhar mais para mim, voltei para dentro de mim, de me olhar como prioridade do meu dia. E sei que é um processo realmente para todo mundo que começa hoje. Mas se a gente só ficar na desculpa, a gente não vai mudar. Vai não. Não vai em busca desse olhar para si. Então, eu vou dizer Carol, muita gente conhece com Carol, mas Ainoan, né? Até isso eu precisei adotar e aceitar o meu nome, Sim. que é o meu primeiro nome. Não tem problema, muita gente chama de Carol, porque é Ainoan Caroline, para quem não sabe. Mas olhar para mim. Me colocar como prioridade e aceitar quem eu sou, da forma que eu sou em Cristo. Mas a primeira coisa, como você disse, quem você é? Filha amada e querida por Deus. Essa é a essência de todo ser humano. Isso. E anotei aqui uma palavra que você colocou, que nos somos muito reais. Aceitar você ser real é você se aceitar como você é hoje. Isso. Acima do peso, tá? Sim. Não é alta ou baixa, isso é você. Cor de cabelo, em tudo, a gente começa a se aceitar na vida, vai ficando leve. Você deixa de ser tão carrasco. Aceitar que tem falhas, aceitar que pode vencer, aceitar que hoje eu não estou forte, eu estou sendo fraca hoje, mas amanhã eu sou forte. Né? Nessa de ser tão real, eu fiz um history assim quando a gente estava chegando, que ontem eu era Maria Bonita, hoje eu sou... Eu disse como uma frase, o trocadilho que eu disse... Maria Madame, não, outro foi Maria Bonita, e agora eu tô de Maria Madame. Eu brinco muito com Ruth e Raquel, que eu tenho dentro de mim, né? Esse ser, a história da ovelha negra da família, que é para outra história, a gente vai falar, né? Mas de tudo isso, o que me ajuda, como você fala, tem a questão espiritual e Deus deixou a ciência, os dois juntos, né? Ciência e religião andando junto. Hoje é muito bom a gente poder falar, que é o que o Somos faz. Ciência e religião andando juntos para você entender que é preciso buscar ajuda. Isso. Então, você que está aí passando pelo momento de estresse no trabalho, o que é que você precisa? Ajuda. É a terapia, o psicólogo, agora ajuda certa. Ajuda certa. Porque às vezes a gente acha que desabafando só com uma amiga no shake, eu tenho minhas amigas do shake, né? Que eu muito tempo também já tive shake, tá? Da Herbalife, muitos anos. Às vezes a amiga passa pano demais para você. Às vezes a amiga também está passando por um desafio e vai sangrar em você. Às vezes ela vai colocar para você as dores dela. E o que é interessante é você olhar para você, mas olhar também a ajuda profissional. Isso. Se incluir na sua agenda a ajuda profissional. E aí sim você vai começar agora a mudar isso num processo gradativo. Tá? Então, da minha parte é tudo isso. Só posso ter graça. Vamos colocar água para a gente brindar, que o café já foi. Deixa eu botar um pouquinho de água aí no teu. Aí a tua. Vamos brindar e agradecer por esse momento. Tu é uma pessoa que ilumina, porque não basta a gente ser iluminado, não. Se a gente trouxer a luz só para a gente... Crescer e compartilhar. Qual é o propósito? Então, tu tem iluminado muita gente, muitas parceiras tuas e... Conta comigo para o que você precisar. Ai, que maravilha. Brenda, obrigada. Então, sucesso aos nossos novos ciclos, às novas fases que vai começar na nossa vida. Cheiro para vocês, ficamos por aqui. É tudo isso maravilhoso e até o nosso próximo Womancast.